CPI, o foco é causar embaraços no governo. E você falou da CPI do 8 de janeiro, hoje o ex-chefe da ABIN, o Saulo Moura Cunha, prestou depoimento na comissão e ele disse que conversou com o general G. Dias sobre o risco da invasão do 8 de janeiro. Vamos ver. Vossa Senhoria, saberiam dizer se essas informações chegaram tempestivamente ao ministro Flávio Dino? Não posso lhe informar, como eu disse, a gente perde a cadeia de controle da informação. Bem, de algum modo o ministro-chefe do GSI recebeu diretamente no seu zap 10 vezes, 10 desses alertas aí antes do início. O ministro Gonçalves Dias chegou a tratar alguma coisa com o senhor sobre esses informes neste período que antecedeu as invasões? Assim, como disse para o senhor, às 8 horas da manhã ele recebe um informe sobre a quantidade dos ônibus e me responde por WhatsApp uma resposta bem curta dizendo acho que teremos problemas. E depois, a uma hora, 1h30 mais ou menos, nós conversamos sobre a minha preocupação em relação a essa questão. Vossa Senhoria sabia dizer se o ministro G. Dias repassou esses informes para as demais áreas do GSI? Não sei lhe informar. Tá aí, me parece, Ari, que G. Dias se complica ainda mais. E uma obstinação, né, em pegar Flávio Dino. O foco era o G. Dias. Vamos lá, você conversou com o G. Dias? Sim, ele respondeu, disse que estava preocupado, teria problema. Mas e o Flávio Dino? Ele recebeu o informe também? Fica aquela obsessão, né, em chegar no ministro da Justiça. Em relação ao Flávio Dino, só vai ser assim, né, de longe, porque toda vez que o ministro vai lá, Flávio Dino, ele desanca os bolsonaristas da CPI. Então é ruim para os bolsonaristas na CPI e bom para a imagem do Flávio Dino. Então eles não vão mais chamá-lo lá, já desistiram, já viram que essa estratégia não é bacana para os bolsonaristas da CPI. Agora é o seguinte, a tese de que o governo Lula participou, ajudou a engendrar, insuflou o ato terrorista contra o próprio governo Lula, está no mesmo nível ali da Terra plana. Ok. Agora, que o Gonçalves Dias era um amigo da onça de Lula, isso já ficou evidente, inclusive, para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque esse cara que você acabou de ouvir, ele já foi nomeado pelo Lula. E ele alertou o Gonçalves Dias. Ou seja, o Gonçalves Dias, o que o Lula tem que avaliar? Se foi só incompetência mesmo, ou se ele agiu como um traíra. Agora, que não ficou... Acabou, né, com qualquer dúvida que se tinha sobre a capacidade do Gonçalves Dias de exercer a função que lhe foi atribuída pelo presidente. Alessio? Comentando sobre essa obsessão que a Ananias citou, hoje na comissão a gente viu os deputados solicitando imagens ao ministro Flávio Dino e que essas imagens não teriam sido disponibilizadas. Inclusive, o senador Sérgio Moro citou que o ministro estaria cometendo um crime de responsabilidade por não ceder essas imagens à CPI, que segundo ele tem direito constitucional para conseguir essas imagens sem precisar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o que o presidente, no caso da CPI, tinha dito que iria solicitar ao STF, iria solicitar, na verdade, ao jurídico da CPI, para que pudesse pedir ao STF uma determinação indicada ao ministro Flávio Dino, pedindo para que essas imagens do 8 de janeiro, essas imagens sigilosas do 8 de janeiro que estão de posse do Ministério da Justiça, fossem entregues à CPI. Já no final da tarde, depois de tantas intermediações de deputados da base do governo, o presidente da sessão disse que iria determinar ao ministro Flávio Dino o prazo de 48 horas, 2 dias, para que ele entregasse, sem precisar dessas outras medidas, de solicitar ao STF uma determinação, essas imagens que o ministro já havia dito que ainda não tinha entregue por serem sigilosas, por fazerem parte de uma investigação mais aprofundada e que não poderia disponibilizá-las. Mas a gente vê, como a Ananias bem citou, uma espécie de perseguição ao nome do ministro Flávio Dino. O Flávio Dino tem sido muito firme, né, ao dizer que nada muda o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, porque tem imagens, transmissões ao vivo, registros, inquéritos abertos. Então, não há como questionar que
havia financiamento e muitas dessas pessoas já foram identificadas, algumas já foram transformadas, foram feitas réus pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que é difícil mudar isso, né? Mudar essa realidade, mas enquanto houver uma brecha, uma imagem que faltou, um policial que errou, uma guarda que não foi diligente, sempre vai se usar isso. Por quê? Porque essa imagem e o que aconteceu no 8 de janeiro é o que há de pior para um grupo político, para uma ideologia política se sustentar. Então, eles têm que tirar deles essa peste e jogar em alguém. Precisa, porque isso, de fato, é o começo da destruição de um bolsonarismo, ou pelo menos de uma redução drástica dele, como a gente tem verificado desde que aconteceu. Ele perdeu o apoio, o Bolsonaro perdeu o apoio, o bolsonarismo perdeu o apoio, a sociedade brasileira não aceita isso aí. Então, é claro que eles têm que tirar deles. Se os atos de 8 de janeiro colocaram essa pecha, eles têm que tentar tirar, ou pelo menos dividir com alguém, porque é o que há, o que tem que fazer, né? Tipo, eu não errei sozinho, mas, gente, não tem como, assim... Você pega todo o histórico, gente. Tudo. Não só o 8 de janeiro, mas você olha a linha do tempo, você vai ver. Isso, como quem começou, quem incentivou. Pois é. Francis Teixeira. Agora, o que lideranças ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro têm alegado é que o Palácio do Planalto teria sido abandonado. Isso, inclusive, foi o que o senador piauiense, ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, publicou hoje nas suas redes sociais. Publicou um grande texto questionando quem planejou o abandono do Palácio do Planalto, por que e de onde essa ordem partiu. Mas mesmo que a segurança não tivesse sido reforçada nesse dia, ninguém obrigou essas pessoas a invadirem a sede dos três poderes, a depredarem o patrimônio público, quebrarem todo o Palácio do Planalto, também o Senado, a sede do STF. Eles não foram obrigados a fazer isso, eles já haviam sido direcionados por uma ideologia, por uma radicalização planejados a fazer isso, e como a Nani citou, é um histórico, e não foi o primeiro caso de violência envolvendo essa questão política. O 8 de janeiro foi só o ato final, mas antes desse ato final já ocorreu uma série de atos preparatórios. E queria um golpe de Estado, repito. Tem até minuta Do golpe, gente. Não tem lógica isso ser bancado pelo governo, um autogolpe. Não só tem minuta, como tem, inclusive, também depoimento, isso é importante lembrar, que se diz o seguinte, olha, quem não quis tirar dos acampamentos foi o Exército que não deixou. Então, agora o Exército vem com um relatório, então, querendo também atribuir a terceiros uma responsabilidade que claramente já se sabe de quem é, é fora de contexto total.